Em um mundo onde os seres mortais e os humanos vivem em guerra contra os seres imortais e os demônios, um Lorde Demônio é conhecido como o ser mais poderoso desse mundo e o governa com punho de aço, além de liderar as tropas dos imortais. Mas tudo isso estaria para mudar quando ele fosse derrotado pelo grande herói da deusa. Hoje nós vamos ver Demon Lord 2099. Mas antes, para quem não sabe, eu faço conteúdo de recaps de jogos, filmes e séries, animes e desenhos. E se tem algum videogame, filme, série, anime ou desenho que vocês gostariam que eu fizesse, deixem nos comentários. Agora pegue sua pipoca e bora pro anime. Depois dos humanos batalharem muito tempo contra os imortais, o herói Gran, que recebeu a espada sagrada da deusa, enfrenta o Lorde Demônio Velton. Depois de uma luta bem disputada, ambos lançam seu ataque mais forte, e o herói sai vitorioso. Em seus últimos momentos, o Lorde Demônio reconhece sua força e coragem, mas o questiona do porquê perdeu, sendo que seu poder e estratégia foram muito superiores aos dele. E mesmo assim foi derrotado por um humano fraco com tempo de vida limitado, cuja existência é muito fugaz. E Gran responde que é justamente por ser fraco e frágil que os humanos se agarram ao brilho da vida, e é esse desespero e empenho para nunca desistir que os torna verdadeiramente forte. Mas ele diz que nunca seria derrotado por algo tão simples assim, e o avisa dizendo que onde há luz haverá trevas, e onde haver trevas o mesmo vai surgir de novo para combater sua luz. Então o herói promete que vai enfrentá-lo sempre que ele reencarnar, e após 500 anos o Lorde Demônio é ressuscitado por Máquina, numa era muito mais futurista, planejando novamente dominação mundial, mas Máquina relata que o mundo em que viviam não existe mais, porque uma outra dimensão se fundiu a deles, e em menos de 3 anos 90% da população mundial foi exterminada, e isso aumentou a guerra entre as cidades que restaram, isso no período de 8 décadas, e a civilização industrial do mundo possui tecnologia avançada, mas as pessoas de Alnaef usam magia, então o Lorde Demônio usa magia para mudar o clima e notarem sua presença, mesmo com ela avisando para não fazer isso, e seu poder não surte o efeito esperado, então Máquina o leva para outro lugar porque é proibido usar magia superior na cidade, dizendo que durante 80 anos os demônios fizeram uma trégua com os humanos, mesmo ainda sendo caçados por serem diferentes. E com o avanço da tecnologia inventaram armas anti-imortais, que os levou quase à extinção. Quando Velton pergunta onde estão os outros dos 6 pares sombrios, a Duquesa das Chamas fala que seu paradeiro é desconhecido, e Zenoa se sacrificou para que ela escapasse de um ataque inimigo e pudesse ressuscitá-lo. Mas quando o Lorde Demônio pergunta onde está o Marcos, ela muda de assunto dizendo que vai comprar uma bebida para ele. Depois de ver uma garota hackeando anúncios de monitores gigantes na cidade, mudando as imagens para conteúdo adulto de como se reproduzir, ela fica 3 horas falando que é uma hacker genial e hackeou os servidores porque pensa que a internet deveria ser um lugar livre para todo mundo assistir o conteúdo que quiser, independente da idade. Se eu pensasse assim, meu canal já teria ido de Vasco faz tempo. Então o Lorde Demônio pergunta qual a localização de Marcos. Obtendo sua resposta, ele vai até a empresa do cara e vê um mascote parecido até com Pokémon. Vocês sabem o que o Pikachu mais deseja na vida, né? Tá no próprio nome dele. E é guiado até a sala do CEO da empresa por uma garota muito linda, diga-se de passagem. E então chega no Marcos, que é esse cara que mais parece um vampiro de 1900 e bolinha. Então Velton ordena que o ajude a dominar o mundo, mas depois de cascar o bico rindo da sua cara, ele se recusa e menospreza seu nome. Então quando fica com raiva, prepara um ataque que Nohara passa navalha em seu braço, mas rapidamente o ferimento se cura, morreu mas passa bem. E Marcos fica tirando onda dizendo que o mesmo não tem como dominar o mundo fraco do jeito que está, e até a sua regeneração está mais lenta, sendo que antes se curava na hora sem perder uma única gota de sangue. E sua fé foi abalada porque ninguém mais acredita em sua existência, mas Velton insiste em dizer que não pode ser vencido, porque é muito poderoso e consegue lançar magia sem recitar encantamento. Mas quando prepara um ataque, Marcos simplesmente desfaz sua magia antes mesmo de lançá-la, dizendo que mesmo sem talento para magia, ele inventou uma tecnologia chamada Família, que facilita e melhora o uso da magia para que todos possam usá-la. E ao implantar esse dispositivo na nuca, qualquer um consegue usar magia mais rápido que ele. O cara foi completamente nerfado e esquecido, level 1, e ele nem pode colocar esse dispositivo por ser um ser imortal superior, perdendo assim toda a vantagem. Esse é o Marcão ruim, opressor de novinhas, então ele já manda Velton embora com uma chuva de facas querendo tomar seu lugar como Rei Demônio. Então o Lorde Demônio, com seus ferimentos demorando pra curar, esguichando ketchup pra quem quiser, ele tropeça em uns fisiculturistas que dão uma surra nele e o jogam no lixo. Então Máquina o salva, deixando repousar sua cabeça em seu colo. E sim, era dentro. O primeiro episódio já tá bom, se não supera a boca no pio. Então ela pede desculpa por não ter contado da traição do Marcos. Então ele fala que não tem problema porque teria ido lá de qualquer jeito. Te lascou, Lepron? Então Máquina leva o Lorde Demônio pra casa onde o clima vai esquentar, mas ele acha o lugar tão pequeno que imagina que é só o depósito da casa. Mas ela fala que mesmo tendo pouco espaço, essa é a casa dela. É 40 metros quadrados e lambe os beiços, nem isso se pá, mas se contenta com o que tem. Melhor que dormir na rua. O cara morava num castelo marco da Disney, agora vai morar numa casa humilde. Ele continua achando que Máquina tá brincando, mas ela diz que ganha muito pouco pra morar num lugar maior. E ele diz que admira sua lealdade, até porque é a única serva dele. O episódio 2 já começa com um flashback mostrando que ela foi jogada por humanos no vulcão pra morrer queimada, mas Velton a salvou. E depois de elogiar sua beleza, pede para que dedique seu corpo e alma a ele. E então ela jura lealdade ao Rei Demônio. No outro dia, depois que
acorda, a máquina vê seu calendário, percebendo que é o dia 13 do mês do dragão da Era Fundida, de 2099. Então ela prepara o café da manhã do Beretoro e ele fala que nunca comeu uma comida tão boa. Máquina comenta que tem cada vez mais imortais desaparecendo e isso está de acordo com os planos de Marcos, mesmo com a caçada aos demônios ter acabado faz muito tempo e o preconceito também ter diminuído. A mesma acha que seus assistentes podem ter sido capturados porque havia vestígios de briga na casa deles, e um bilhete escrito Fornalha Infernal. Então Makina e Lord Velton saem para comprar roupas, mas ele fala que ficaria à vontade até mostrando seu corpo natural nu e vulnerável na rua, mas ela diz que mesmo assim é melhor se vestir porque as pessoas não são dignas de contemplar seu corpo. Tá querendo o corpinho só pra ela que eu sei. E então compra um conjunto de agasalho pra ele. Se essa é a única roupa decente que o cara tem, vai sofrer no verão. Percebendo que o dispositivo família é tão revolucionário que substituiu até os celulares, curioso, Velton fica examinando o dispositivo de Makina em sua nuca, e ela já sente aquela fungada no cangote, e então o Lorde Demônio decide que vai trabalhar. Isso mesmo, o Lorde Demônio vai trabalhar. Deixar de ser vagabundo, não vai poder mais ser o grande Sigma da Bahia, vai desistir de ser um CLT ferrado. Mas Makina diz que não é necessário porque a mesma pode conseguir mais 2 ou 3 empregos, fazer mais turnos e hora extra, tudo para dar uma vida melhor a ele. Mas Velton diz que não suporta que só ela trabalhe para arrumar comida, roupas e abrigo ao Beretoro, mas que não desistiu de dominar o mundo e pede para que se junte a ele de novo. Então Soleide jura novamente lealdade ao Beretoro, e pensa em ir junto na sua busca por emprego, tirando um dia de folga mesmo tendo trabalho nesse dia. Mas Velton não acha uma boa ideia. Então Makina lhe dá um celular carregado com dinheiro, com rastreamento ligado e um alarme para caso um problema aconteça, ou alguém suspeito falar com ele, ela ir correndo para ajudá-lo, o tratando que nem criança. Então Velton sai gritando nas ruas que precisa de emprego, e que tá disposto a fazer qualquer coisa. E vai vender o corpo nu e vulnerável. Então ele faz um currículo para ver se consegue trabalho em algum lugar, mas coloca como especialidade uma magia, além de táticas militares e construção de masmorras, e que tem experiência de trabalho como governante de uma nação e político, mas isso foi há mais de 500 anos. Resumindo, acabou com seu currículo. Ninguém o contratou não só pelo currículo zoado, mas também por não ter o dispositivo família implantado em sua nuca. Mas quando Velton fica triste, Makina o consola, dizendo que as outras pessoas é que são incapazes de medir sua grandeza. E quando está buscando por conselhos, reencontra a hacker. A mesma se apresenta como Takahashi e diz pra Makina que o Velton estava paquerando ela, mesmo sendo ignorada. E então ele começa a examinar o dispositivo família da Takahashi também, e dá aquela cheirada no cangote que é normal quando tu conhece alguém pela primeira vez, mas ele diz que fez isso para usar seus olhos de sábio para analisar a composição do dispositivo família. Confia. Quando o Lorde Demônio pede conselho sobre qual seria a melhor opção de emprego, a hacker pergunta se o mesmo tem alguma preferência específica, e ele diz que sua preferência seria um trabalho que o deixasse famoso para sua fé voltar e seus poderes também. E o episódio termina com ele tendo a brilhante ideia de ser um VTuber ou um apresentador de TV. Like pra parte 3.